Senhor, hoje, domingo de ceia, em que nós celebramos a morte e a ressurreição de Cristo. Convido todos vocês, a família, a adorar nesta noite a Deus. Quero deixar uma breve palavra em Daniel 3, que diz assim: Nabucodonosor estava prestes a explodir de tanta raiva. Imediatamente ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que o normal, e que alguns homens fortes do seu exército os amarrassem e os jogassem na fornalha. Sadraque, Mesaque e Abednego, com os pés e mãos amarrados e vestidos em suas roupas, foram jogados na fornalha extremamente quente. Vejam, exclamou o rei, estou vendo 4 homens andando para lá e para cá no fogo, e eles estão bem. E o 4º homem parece um filho dos deuses. Não é possível. Nabucodonosor foi à entrada da fornalha ardente e chamou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Altíssimo, saiam, venham para cá. E eles saíram do meio do fogo. Todos os líderes do governo e os conselheiros do rei se reuniram para examiná-los e viram que o fogo não havia causado nenhum arranhão nos 3, nem um fio de cabelo foi queimado, nem cheiro de fumaça na roupa deles. Nabucodonosor exclamou: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou seu anjo e salvou seus servos. Eles confiaram no seu Deus a ponto de ignorar as ordens do rei e arriscaram sua vida, mas não serviram nem adoraram outros deuses. Nós entramos no mês em que nós iremos falar sobre resiliência. E uma das coisas que me chamou muita atenção do que significa resiliência é a palavra que diz que resistir à pressão em situações adversas. Que resiliência é resistir à pressão em situações diversas. Ou seja, é não mudar a sua identidade, não importa o que aconteça, não importa o que está acontecendo. Foi o que aconteceu a esses 3 homens servos de Deus. Que eles passaram por este período, que eles passaram por essa situação, a ponto de quase morrer para adorar a Deus e continuar e permanecer adorando ao Senhor. Ou seja, não é mudar de ideia, não é virar a casaca, como alguns dizem, em meio a situações difíceis que apareçam. Mas é dizer, olha, se tiver que morrer, eu vou morrer. Se tiver que sofrer, eu vou sofrer, por amor a Cristo. Isso é resiliência. Mesmo em meio à pressão que aconteça nos nossos dias, mesmo as circunstâncias que aconteçam, nós permanecemos fiéis. Nós resistimos firmes na fé que nós temos em Deus. É não se dobrar em meio aos problemas. Dentro daquilo que eu vi, diz que a resiliência ela demonstra uma pessoa, que vai ter sucesso ou não, dependendo do foco dela. Se você tem foco em Cristo, a sua vida vai permanecer em Cristo. Se você não tem, com certeza você vai se perder pelo meio do caminho. Uma pessoa resiliente é alguém que tem foco, é alguém que olha para Cristo, é alguém que firma os seus pés em Cristo e não desiste em qualquer circunstância. Paulo já dizia, na fraqueza então eu sou forte. E neste mesmo capítulo em que diz isso, ele dizia, a única coisa que o diabo conseguiu de mim foi me colocar de joelhos. E que neste período, querido, em que nós passamos perto e longe de corpo ao mesmo tempo, você possa dizer isso. A única coisa que Satanás vai conseguir de mim é me colocar de joelhos. É me colocar de joelhos diante de Deus. É me colocar de joelhos em oração. É isso que Paulo está dizendo. Que você permaneça deste jeito. Que não importa as fornalhas que você venha enfrentar. Não importa os reis que venham querer fazer com que você se proste. Permaneça firme naquilo que Deus preparou para você. No propósito de Deus para você. Resista a qualquer pressão e a qualquer coisa que queira te tirar do foco de Deus neste período. Amém? Vamos orar? Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante de Ti. E como foram estes homens, que nós possamos ter a clareza e a certeza de que a nossa identidade, ó Pai, é ser servo do Senhor, é ser fiel ao Senhor, não importa o que aconteça, Pai, não importa a situação que nós venhamos enfrentar, nós possamos estar focados em Ti e saber, ó Pai, que nós iremos resistir a qualquer coisa que nos faça voltar o caminho, a qualquer coisa que nos faça desviar os nossos olhos de Ti. Nós estamos em Ti e queremos permanecer em Ti, Pai. Nós Te louvamos e Te adoramos, em nome de Jesus. Vamos louvar, amado, sem medo, ir avante e cumprir aquilo que Deus tem. Salve todos a paz do Senhor. Convide o Senhor para estar na sua casa nesta hora, para entrar no seu lar. Suba a montanha para se encontrar com Ele nesta noite.
rocha que nunca se aquecer. É você. Deus, convidamos o Senhor a entrar na casa, abrir a porta do nosso lar, Pai, para que o Senhor sente a nossa mesa, para que o Senhor abra os nossos olhos, para que o nosso coração queime por Ti. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações.
boa noite. É com muita alegria que podemos mais uma vez chegar até a sua casa, trazendo da parte do Senhor uma palavra de paz, uma palavra de encorajamento, uma palavra de esperança, uma palavra que vem nos ajudar a vencermos esses tempos de crise. E hoje nós vamos ministrar a palavra resiliência. Não somente hoje, mas durante todo o mês de julho, essa será a tônica das nossas ministrações. O texto que eu quero compartilhar com você, meu irmão e minha irmã, nessa noite, está em Romanos capítulo 8. Nós vamos ler dos versos 18 até o 21. Romanos 8, de 18 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: porque para mim, estou certo que as aflições desse tempo presente não dão para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E um segundo texto em João capítulo 16, o verso 33. Evangelho de João 16, verso 33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Resiliência é a capacidade do corpo voltar à forma original depois de sofrer deformação, tensão ou choque. Capacidade de adaptar-se às intempéries, alterações ou infortúnios da vida sem perder a sua essência. Para exemplificar a resiliência, este tempo em que a máscara tem se tornado um acessório praticamente obrigatório, o elástico ele exemplifica muito bem o que é resiliência. Depois de sofrer uma tensão, quando essa tensão é aliviada, ele volta ao seu estado natural. Na Bíblia, o exemplo que nós temos sobre resiliência é a palmeira. E a palmeira pode vir o vento mais forte que for. A sua copa, ela pode até beijar o chão, mas quando o vento cessa, ela volta à sua posição original. Ou ainda o exemplo da borboleta. A borboleta, ela aceita o processo de sofrimento, chegando a um estágio de quase morte, para renascer regenerada. E o ponto que nós vamos tomar como centro da nossa ministração é justamente sobre o sofrimento. O sofrimento ele é a principal condição para o desenvolvimento da resiliência. E afinal, em termos gerais, o que é o sofrimento? Todo desconforto, inquietação, dor, angústia, causada por um agente conhecido ou não, que traz desequilíbrio físico, emocional ou espiritual. O sofrimento é um estado ou condição inerente ao ser humano, pois em todo o tempo estamos diante de situações que requerem de nós um posicionamento, uma resposta, uma escolha e uma atitude. E diante do sofrimento, nós podemos ter dois comportamentos. O primeiro comportamento é a fuga, a negação da dor, a negação do sofrimento. E a segunda postura que nós podemos ter é justamente o enfrentamento, a aceitação do sofrimento como processo para uma mudança, para um amadurecimento. E o processo de sofrimento, ele passa pelo crivo da aceitação, da compreensão, da superação e da transformação. O texto que nós tomamos como base para ministrarmos durante todo esse mês, ele está em 2 Coríntios capítulo 4, os versos 17
E eu vou também fazer a leitura no 18, e diz assim a palavra do Senhor: pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório e o que não se vê é eterno. A resiliência, ela nos ensina a compreender o sofrimento de uma forma madura, aceitá-lo, não nos acomodarmos a ele, mas nos ajustarmos para que nós possamos vencer o tempo de sofrimento. Não é o fim, mas é o meio para o crescimento, a fim de alcançarmos níveis excelentes de caráter, e que chamamos isso de maturidade, ou, no fim das contas, transformação. E como eu dei há pouco o exemplo da borboleta, o sofrimento, ele é um meio necessário para a transformação que se espera. Interromper o sofrimento é o mesmo que matá-lo. O processo de enclausuramento da lagarta, se ele for interrompido no meio, ele mata o ser. Então a borboleta, ela não tem o direito de ressurgir em vida. Neste primeiro momento, tudo pode parecer vago, sem sentido, mas o convite que eu te faço é que você nos acompanhe durante todo esse mês, a fim de que no desenrolar das ministrações, este tema ele vai se tornando um pouco mais claro, não somente compreensivo, mas certamente ele vai trazer grande benefício para a tua vida, a fim de que você possa compreender nesse tempo de angústia, nesse tempo de aflição, que nós chamamos de pandemia, passar por ela, não somente passar por ela, mas sermos acrescidos de maturidade, aprendermos a lidar com as dificuldades da vida, para que possamos assim trazer soluções para as situações que nos angustiam. Infelizmente, meus queridos, não é o que nós temos visto nos noticiários. O afrouxamento das medidas restritivas, elas estão fazendo com que o índice de contaminação ele aumente. Por quê? Porque as pessoas elas não estão sabendo respeitar os limites. Elas não estão sabendo lidar com essa pseudo-liberdade. E com isso, corre o sério risco de perdê-la novamente, porque estamos aí às portas de uma nova onda de contaminação. A resiliência, ela é a capacidade de compreender o sofrimento como meio para que possamos alcançar o alvo, o objetivo ou a realização. Em Jesus Cristo, nós encontramos o clássico exemplo da borboleta como o máximo da resiliência. Logo, não vamos encontrar essa palavra na Bíblia, que na sua origem, no latim, ela é pós-cânon, pós-escritura bíblica. Mas em João 16:33, que nós lemos, quando Jesus diz que nós devemos ter bom ânimo, Ele está nos chamando a sermos resilientes, a sermos encorajados a passar pelo tempo da angústia, pelo tempo da aflição, a fim de que nós alcancemos a maturidade necessária. Resiliência, que do latim vem do silien, que é dar um salto, e o de novo. E resiliência é dar o salto e voltar à forma original. Resiliência é tensionar e voltar ao estado original. Em João capítulo 1, versículo 1, para nós compreendermos este processo de resiliência em Jesus Cristo, o texto ele diz assim, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o 3, depois o versículo 14. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. E o versículo 14 diz assim, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade.
Na sua forma natural, Jesus é Deus. Ponto. Filipenses 2, de 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo, ele passou por um momento transitório, quando ele se fez homem e habitou no meio de nós. Mas só que Jesus Cristo, ele recobra a sua glória, quando depois de morto, ele ressurge e volta para o Pai. Então Jesus Cristo, ele passou por um período de tensão, um período de sofrimento, mas ele voltou ao seu estado natural, que é em glória. Mas acontece o que tudo isso traz de ensinamento para nós. Como nós lidamos com o sofrimento? Aqui o texto ele nos ajuda a seguinte compreensão: devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes ele aceitou a situação que lhe foi imposta. Primeiro, meus irmãos e irmãs, nós não devemos fugir. Como eu disse há pouco, que o sofrimento ele é inerente ao ser humano. Toda situação que nos chama para uma decisão é uma situação de sofrimento. Toda escolha é um sofrimento, às vezes com maior ou menor intensidade. Jesus, ele aceitou a situação. Não que ele se conformou com ela, mas que essa situação era o processo necessário para que a glória pudesse ser manifesta no meio dos homens. Diante de um evento externo. E que evento externo é este? Um evento que não é provocado por nós. Um evento que nós acabamos sendo levados a ele, voltando novamente ao exemplo da pandemia. A pandemia, ela é um evento externo. Nós não provocamos a pandemia. Nós temos que nos adaptar a ela, aceitar que essa pandemia existe, então não ignorar este fato, essa realidade, nos moldarmos, ou seja, quando sair de casa, saia de máscara. Até que esse tempo de angústia ele passe, nós precisamos nos adaptar a ela. Então nós precisamos interiorizar este comportamento para quê? Para que nós sejamos obedientes. Se nós descumprirmos as regras que estão estabelecidas, nós corremos o sério risco de sofrermos sanções, multas e até aprisionamentos. Tensão. Jesus assume a forma humana, sujeito ao pecado, às paixões, mas ele não pecou. Teve fome, teve sede, sentiu-se sozinho, sofreu todas as intempéries que um ser humano ele é capaz de sofrer. Em Lucas 9, 22 diz assim: é necessário que o Filho do Homem passe por muitos sofrimentos e venha a ser rejeitado pelos líderes religiosos, seja assassinado, mas ressuscite ao terceiro dia. Jesus foi traído, Jesus foi negado, Jesus foi rejeitado, mas ainda assim, Jesus Cristo, ele não cedeu à sua essência, ele não abriu mão de quem ele era e quem ele é, Filho de Deus, que veio com firme propósito de trazer salvação a toda a criatura. E João 17,14 está escrito assim: estou no mundo, mas não sou do mundo. Como mencionamos na abertura, o conceito de sofrimento como desconforto, angústia, provocados por um estado de desequilíbrio ou desacordo com o natural, o Jesus glorificado, sentado à destra de Deus, enviado ao mundo, ambiente corrompido pelo pecado,
rejeitado porque os homens preferiram amar mais o mundo do que a Deus. Jesus vem nos mostrar que ter o mesmo sentimento dele é compreendermos que não somos deste mundo. E este mundo, ele nos causa dor e sofrimento, porque este mundo, ele provoca desequilíbrio no nosso estado emocional, no nosso estado físico e principalmente no nosso estado espiritual. Quando somos afrontados pelo pecado, ele quer corromper a nossa essência divina. Em João 15, 18 e 19 diz assim: se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria, mas porque vocês não são do mundo, antes eu vos escolhi, o mundo vos odeia. Por isso que a palavra diz que devemos ter motivo para nos alegrar diante das muitas tribulações. Elas apontam que o ambiente em que estamos inseridos não é o lugar que Deus preparou para nós. Em Jesus temos a vida eterna. Esta sim é a nossa natureza. Se com Cristo padecemos, com Ele também ressuscitaremos. Ou seja, seremos regenerados como uma nova criatura. Mas que regeneração é esta? Voltar ao Gênesis. Lá em Gênesis, quando o Senhor, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. O pecado, ele corrompeu a nossa identidade, e Ele nos chama de novo para si. A missão de Cristo é de nos levar de volta ao estado original. Quem somos? Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nossa parte, fugirmos do pecado e enfrentarmos o mundo com fé, com coragem, com bom ânimo para vencer o mundo. Porque Jesus Cristo, Ele nos deu a lição de que nós podíamos vencer, porque Ele venceu o mundo. Essa foi a lição que o Mestre deixou para nós, diante do sofrimento que este mundo pode nos causar. Este sofrimento, ele é temporal, mas o que o Senhor tem preparado para nós é eterno. Essa é a natureza. As tensões, as angústias, as dores, os sofrimentos, as calúnias que nós enfrentamos neste mundo. Se você, meu irmão e minha irmã, se encontra nessa situação, é sinal de que está tudo certo. Porque se tudo vai muito bem, é sinal de que há algo errado. Se Satanás, ele não nos incomoda, desculpe dizer, mas é sinal de que nós já estamos descansando nos braços dele. Por isso que nós temos que ter alegria ao passarmos por várias tribulações, porque as tribulações, ela tem mostrado que nós não temos aceitado o curso desse mundo, porque nós não somos dele, nós somos de Deus. E resiliência é enfrentar as intempéries, as dores, angústias e sofrimentos desse mundo, sabendo que nós temos uma essência, e a nossa essência, ela é divina, a nossa essência é eterna, porque a nossa essência é Jesus Cristo. E celebrar a ceia do Senhor é sinalizar ao mundo que nós somos dele. Amém? Meu irmão, minha irmã, você que tem preparado na sua casa, junto com a sua família, o pão, o suco de uva, junte-se agora com seus pares, para que possamos juntos fazermos o memorial que Jesus Cristo nos deixou, para que nós lembremos que nós somos dele. Embora o mundo ele tenha nos afligido, mas o mundo ele não pode roubar a nossa essência que é Jesus Cristo. Toda glória seja a ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial, obedientes à instituição de teu amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, nós realizamos aqui, diante de tua divina majestade, o memorial que teu Filho nos mandou celebrar, tendo na ressurreição e ascensão, rendendo-te graças de todo o coração pelos inumeráveis benefícios com que elas nos agraciam. E humildemente nós te suplicamos, ó Pai,
que nos ouças com teu Filho Jesus Cristo. Concede-nos o Espírito Santo, e por sua infinita bondade, consagre os dons de pão e vinho, para que, recebendo segundo a instituição de teu Filho, nós sejamos participantes do teu abençoado corpo e sangue, para todos sempre. Amém. Façamos a oração de humilde acesso, e você pode fazer junto com a sua família, colocando a sua vida diante do Senhor, as angústias, os sofrimentos, as dores, as tribulações que vocês têm passado. Saiba que o Senhor, em todas elas, está com vocês. E ao participarem desta mesa, isso será confirmado na tua vida e na tua casa, de que o Senhor, Ele está contigo. E te pedindo, tenha bom ânimo, tenha coragem, seja resiliente. Ó misericordioso Pai, nós humildemente te imploramos que nos santifiques com teu Espírito e abençoe as dádivas do pão e do vinho, a fim de que o pão que vamos comer seja a comunhão do corpo de Cristo, e o vinho que vamos beber seja a comunhão do sangue de Cristo. Concede-nos a graça de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo, nosso Senhor, a quem pertencem a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos fazer a consagração dos elementos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. A mesa está preparada, e o Senhor chama a mim e a você, que ocupemos lugar de honra. Lugar de honra é lugar de filhos e filhas, amados e amadas do Senhor, a fim de que possamos desfrutar deste momento em que, ao tomarmos do pão e do vinho, nós possamos, os nossos corações, estar sinalizando: Senhor, eu sou teu. Que a mesa da resiliência, ela aponte para nós um caminho de resignação, um caminho de reconstrução, um caminho de renovo. Embora pode se parecer que é o fim, mas o fim, ele é apenas o apontamento para um novo começo. Que possamos, irmãos e irmãs, celebrar ao Senhor nessa certeza de que os sofrimentos deste mundo não podem se comparar à grandeza da glória de Deus. Comamos e bebamos e sejamos agradecidos. Vamos orar? Pai, não conseguimos, Deus, transformar em palavras o sentimento que agora aquece e envolve os nossos corações. Possamos, Deus, neste momento de comunhão, nos deleitar em Teus braços. Sermos, Deus, aconchegados por Ti, porque nós somos Teus. E que ao participarmos dessa celebração, ao tomarmos do pão e do vinho,
Possamos, Pai, trazer para dentro de nós o Cristo, não somente o Cristo que agiu na história, mas o Cristo que age nas nossas vidas hoje, que é o Teu Espírito Santo em nós. Ele é a ação visível do Deus invisível, o Cristo. E o Espírito Santo, ele é a recordação de tudo aquilo que o Senhor ministrou aos nossos corações. E nos chama, Pai, a torná-los em prática os seus ensinamentos. E que o ensinamento que nós recebemos hoje de encorajamento, de ter bom ânimo, de sermos resilientes, a fim de que possamos não somente suportar, mas que possamos vencer, Senhor Deus, todas as angústias e tribulações que nos advêm. Sabendo, Pai, que em Ti, Senhor Deus, há uma grande expectação pela manifestação dos Teus filhos, a fim de que o mundo possa conhecer que Tu és o Senhor. Há uma geração, Pai, que clama por Ti. Há uma geração, Senhor Deus, que jaz perdida neste mundo, mas, Senhor Deus, que ainda, Senhor, sabe que há uma esperança, e essa esperança é Jesus Cristo. E nós, como igreja do Senhor neste lugar, possamos ser no mundo esta esperança que é Jesus Cristo. Que possamos, Pai, mesmo com os templos fechados, mas os nossos corações, os nossos lábios e os nossos braços abertos para acolher todo aquele e aquela que sofre, todo aquele e aquela que está angustiado, a fim de que, Senhor Deus, eles possam passar por este processo de resignação, esse processo de ressignificação das suas vidas e encontrar novamente o seu estado natural, não o estado de miséria, o estado de angústia, o estado de dor e rejeição, mas, Senhor Deus, o estado divino, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Jesus Cristo. E que o Evangelho, Pai, no cerne da sua ministração, ele leva as pessoas, Pai, a compreenderem que são teus, foram gerados em Ti, e não aceitamos, Pai, que sejam qualquer outra coisa, senão reconhecidos como os Teus filhos e filhas, amados e amadas do Senhor, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. Amém, amém e amém. Queremos, mais uma vez, convidá-las a se inscreverem no nosso canal, ativarem o sino de notificações, para serem avisados dos cultos, das ministrações. E tenho dito, nós não estamos preocupados em alcançar seguidores, mas sim que essas pessoas sejam alcançadas por Cristo, para a honra e glória do Teu santo nome. Agradeço a Deus pela tua vida, pela tua casa, pela tua família e pela oportunidade de podermos chegar mais uma vez no seu lar, levando palavra de vida. Recebamos a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre ti, sobre a tua família e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Tenham uma excelente semana. Deus os abençoe. Boa noite.